Baiano no Ar já está de volta do intervalo e eu quero chamar a sua atenção para as vagas de emprego que dentro de instantes vamos chamar aqui. A gente sabe que todo dia tem caderno de emprego para você. Claro que o assunto do dia também é vacina. A Bahia recebeu mais um lote nessa segunda-feira. Vamos repercutir esse assunto com o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, que já está na linha para conversar com a gente. Bom dia, secretário. Bem-vindo ao Baiano no Ar. Notícia boa. Recebemos muitas doses ontem, né? E como é que está a distribuição disso? Alguma vai ficar para Salvador, alguma parte desse lote? Bom dia, Jéssica, a todos aí. Nós recebemos ontem mais uma quantidade muito pequena da Coronavac. O governo federal tem 4 milhões de doses, mas só disponibilizou para o Brasil 700 mil doses. Nós recebemos ontem 59 mil e nós decidimos estocá-las, mantê-las aqui no nosso almoxarifado, porque se fôssemos distribuir, seriam apenas 23 mil pessoas. Como ainda não se vacinou 50% da população que recebeu dose na semana passada, nós temos aí 176 mil da primeira leva de Coronavac, mais 119 mil de AstraZeneca, tem muita gente ainda aí por ser vacinada. Fizemos reuniões ontem ao longo do dia com as prefeituras para ver de que forma nós podemos acelerar essa vacinação. A Bahia hoje é o segundo estado que mais vacinou pessoas, mas ainda assim nós entendemos que é possível andar bem mais rápido. Para frente, poderia andar mais rápido se a Sputnik V. A gente estava até tirando essa dúvida com o senhor, se era Sputnik 5 em relação ao satélite ou Sputnik V. Você disse que é Sputnik V de vacina, né? A Anvisa entregou ontem para o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, um parecer dizendo que não é possível liberar o uso da vacina sem o aval de técnicos do órgão, como pediu o governo da Bahia. Então, no entendimento da agência, a liberação das doses, com base apenas em análises de outros países que já usam a vacina ou órgãos internacionais, representaria a perda da soberania nacional e um risco a direitos da saúde e à vida dos brasileiros. Qual é a opinião do senhor a respeito disso? Eu quero deixar bem claro que eu tenho o maior respeito pela Anvisa. Eu fui representante dos secretários de saúde do Brasil inteiro no Conselho da Anvisa. Entendo e defendo a sua autonomia e a sua respeitabilidade conquistada ao longo dos últimos anos. Entretanto, nesse quesito de aprovação emergencial de Anvisa, eu discordo frontalmente do número de exigências que estão sendo postas. Nós não estamos diante de uma situação habitual. Essa situação emergencial em que ela exige a realização de um estudo de fase 3 em brasileiros, ignorando os estudos feitos de 44 mil pessoas, no caso da Sputnik, é totalmente fora de propósito. Você imagine, Jéssica, e vocês todos que estão me ouvindo, nós temos hoje no mundo aí em torno de 4 a 5 vacinas. A vacina Coronavac, a da Pfizer, a da AstraZeneca Oxford, a da Johnson Janssen, que também não está ainda, e a da Moderna. Aqui no Brasil, com registro, possuímos apenas a Coronavac e a vacina da AstraZeneca. A da Pfizer não tem registro e nenhuma das outras possui. Estudos realizados em populações brasileiras, nós temos estudos dessas 4 vacinas, da Pfizer, Oxford, Coronavac e da Janssen. Só essas 4, mais nenhuma. Significa que qualquer outra vacina que vier a ser desenvolvida no mundo daqui para frente, a Anvisa diz, olha, você só vai registrar a vacina no Brasil se você estudar o desempenho dessa vacina nos brasileiros. Ou seja, vai, no mínimo, condicionar 6 meses de atraso. Na prática, nenhum fabricante vai se interessar em querer fazer registro no Brasil. E quem vai sair prejudicado são os brasileiros. O Brasil hoje não possui vacina, é preciso que as pessoas e a Anvisa entendam isso. Ela colocou um óbice, um obstáculo ao registro de vacinas no Brasil daqui para frente. E isso é gravíssimo. O que nós estamos pedindo no STF não é que se passe por cima da Anvisa, se atropele ela.
nem muito menos que se renuncie da soberania nacional. Isso é ridículo. Quer dizer que a Argentina, o México, a Venezuela são países menos soberanos do que o Brasil, porque eles aprovaram a vacina com base em relatórios de estudos feitos fora dos seus países? Isso é inaceitável. Você imagine só se agora qualquer país disser, não, aqui no meu país só aprovo a vacina A, B ou C se fizer estudo na minha população. Você vai ter que ter aí centenas de subestudos feitos em países do mundo inteiro para aprovar a vacina. É evidente que isso não vai ser feito, é evidente que esse é um equívoco e é isso que nós estamos pedindo no STF, que o STF retire essa exigência de fazer estudo no Brasil e que todas as demais variáveis analisadas da vacina seja feita pela Anvisa normalmente. A gente não quer passar por cima da Anvisa. Também, enquanto médico, o senhor acredita que haveria algum tipo de risco por perfil populacional, já que a Sputnik V está sendo usada em outras nações, mas que os brasileiros poderiam ter, por, enfim, questões genéticas diferentes da população de um outro país, que pudesse estar em risco ao receber essa vacina antes dos testes aqui? Ou não? Não existe. Somos todos seres humanos e todos nós podemos ser imunizados. Se funcionou, por exemplo, nos Estados Unidos, pode funcionar aqui. Também eu vou apelar ao bom senso de quem está nos assistindo aí. Pelo amor de Deus. Uma vacina que foi testada em europeus, em russos, você pode até arguir, teoricamente, que talvez a população brasileira, por ter uma composição étnica diferente, os resultados possam não ser os mesmos dos obtidos na Europa. Tudo bem, é possível. Mas é muito pouco provável que a magnitude desse efeito seja grande o suficiente para simplesmente impedir que nós utilizemos essa vacina. Num cenário em que nós estamos vivendo agora, em que as pessoas estão morrendo, e não existe vacina, você exigir que se veja se existe diferença entre os seres humanos da Europa e os seres humanos do Brasil, e impedir o acesso da população, assumindo que esse efeito é muito grande, me parece para qualquer pessoa que conversa sobre esse assunto com um pouco mais de profundidade, um despropósito, um contrassenso, um preciosismo inaceitável. Quanto tempo o STF tem para, enfim, tomar essa decisão de autorizar o uso emergencial pelo andar das carruagens? Secretário, o senhor acredita que em quantos meses a gente pode ter a Sputnik V aqui já na Bahia, propriamente dita, porque a gente tem um contrato, né? O governo fez um contrato de prioridade com a Sputnik V. Tem uma previsão já? O senhor consegue fazer esse cálculo pelo andar das negociações e tudo mais? São 50 milhões na prioridade no contrato? A gente não sabe quando o ministro irá manifestar-se. A gente sabe que a nossa prioridade ela não vai demorar mais, né? Nós temos lá 10 milhões de vacinas paradas na Rússia. Não há razão para eles segurarem isso enquanto o mundo inteiro está implorando essa vacina. Você tem uma ideia, o México ontem conseguiu comprar 24 milhões de doses. Eles estão vendendo para países, vendeu para Israel 100 mil doses. Vendeu para a Turquia 50 mil doses. Essa ordem de grandeza que está sendo disponibilizada pela fábrica da Rússia para os países do mundo inteiro. Para nós, eles garantiram de antemão 10 milhões e nós temos uma fábrica aqui em Brasília que desde o último dia 14 já começou a produção da fábrica em solo brasileiro. Então, nós teremos aí a capacidade de ter em torno de 8 milhões de doses por mês fabricadas em solo brasileiro, o que é uma grande vantagem competitiva. Mas essas 10 que estão lá, eu não acredito que demorem mais uma semana. Se nós não aprovarmos a importação, a internalização em solo brasileiro, em uma semana essas vacinas vão evaporar. E, secretário, eu quero repercutir com o senhor um índice que eu tenho achado bastante alto, que é a taxa de perda dessas doses das vacinas. Desculpe. A gente vive num momento em que uma pessoa imunizada pode deixar de morrer por Covid-19. E a taxa de perda que a gente viu nos órgãos oficiais está de 5%. Ou seja, a cada 100 vacinas, 5 são perdidas no meio do processo. Ou quebram ou são erroneamente manipuladas.
como reduzir esse índice. É ouro. Vacina hoje é ouro. A gente não pode se dar o luxo de deixar um frasquinho desse cair no chão ou de colocar de uma forma errada lá na seringa, enfim. Exato. Nós temos essa intenção de minimizar as perdas. Elas são impossíveis de serem zeradas, mas o que é possível será feito. Nós adquirimos aí freezers, adquirimos câmaras de conservação de 2 a 8 graus especializadas em vacinas para distribuir para todos os 400 municípios do estado da Bahia. Na próxima semana a gente já começa essa distribuição para garantir uma conservação mais adequada ao longo dos próximos meses. Nós estamos treinando as pessoas a manipularem os frascos de multidoses. Preciso entender que a primeira partida de Coronavac veio uma dose por frasco e aí não tem perda, mas a partir de agora o risco de perda se torna maior, porque os frascos vêm com 10 doses. Então há o risco de, na hora de se puxar ali, ao invés de puxar meio ml, puxar 0,7. Aí no final das 10 doses vai faltar dose. Isso tudo precisa ser muito bem conversado com os aplicadores para terem todo o cuidado na hora de retirar as doses. É por isso que existe essa previsão de perda aí de 5%. Tá bom, secretário. Obrigada, viu, por conversar com a gente hoje cedo, trazer novidades a respeito da Sputnik V. E até breve. Um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia, bom dia. Tchau, tchau. Tudo de bom. E você vai ver agora um exemplo